Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido Já quase tinha nada, uns né? dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. O ministro André Mendonça humilhou o ministro Alexandre de Moraes com uma dura lição, que também serve, aliás, para os seus outros coleguinhas ministros do Supremo, sobre o que significa ser de verdade um juiz. Ele deu um voto técnico e não político e tecnicamente perfeito no julgamento dos réus do 8 de janeiro, como, aliás, todos os demais ministros deveriam também fazer, né? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Fonte do canal diz que ministro terrivelmente evangélico do STF não é só um despachante de Jair Bolsonaro no tribunal. Nos últimos meses, após o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal e com sua posterior conversão em réu, Mendonça foi se posicionando mais e mais do lado da extrema-direita em seus votos. Diferentemente de Nunes Marques, que não comprou briga no tribunal e votou contra a retirada de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento de Bolsonaro, Mendonça se isolou e votou contra Moraes, uma vez e agora mais uma. Faz discursos políticos o tempo todo, aparece ao lado de celebridades bolsonaristas e criou uma conta no Instagram que vem alimentando com politicagem em ritmo cada vez mais intenso.
Alguém já descobriu aí os planos dele e de seu mentor? Não? Então eu conto o que a minha fonte me contou. Há menos de um mês, André Mendonça assumiu como pastor adjunto em igreja de São Paulo. O ministro do STF assumiu como pastor adjunto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Em culto em 9 de março, afirmou que seu maior desafio é pregar a palavra de Deus. Não, o maior desafio dele é ser um bom juiz do STF, não é? É uma função por demais importante para ser exercida part-time. Bom, seja como for, nesse culto, o Mendonça atacou os outros colegas do Supremo, como você viu no vídeo, falando em injustiças que a gente sabe que ele já andou dizendo que estão sendo cometidas contra o bolsonarismo. O Mendonça se isolou no STF em julgamentos sobre bolsonaristas. De votações sobre extremistas como Roberto Jefferson a pedidos para afastar Moraes, o ministro contrariou a maioria da corte e o tempo inteiro. O Mendonça divergiu e votou para absolver nos últimos dias, né, na semana passada, na verdade, os 17 réus do 8 de janeiro. Absolveu gente contra quem a prova de ter invadido as sedes dos 3 poderes, promovido destruição. Como é que ele pode absolver quem fez algo assim? Dar uma pena baixa? Tudo bem, mas absolver? O que é que ele pretende? Vamos ver. Com divergência de André Mendonça, o STF decidiu em 21 de março que Moraes, Zanin e Dino poderiam julgar o caso do golpe. A corte já tinha maioria para rejeitar recursos que pediam impedimento dos ministros, mas ele foi a única voz dissonante. Muito bem. Inclusive o próprio Nunes Marques votou contra tirar o Moraes, o Dino e o Zanin. Ontem, o Mendonça votou para afastar Moraes do julgamento do golpe e abriu nova crise no STF. O André Mendonça votou ontem pela retirada de Alexandre de Moraes do julgamento do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022 e acolheu parcialmente um recurso apresentado pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. O ministro indicado por Bolsonaro argumentou que Moraes não poderia julgar o caso por ser uma das vítimas da trama golpista. Apesar disso, ele rejeitou os pedidos de impedimento contra Flávio Dino e Cristiano Zanin. Até o momento, Mendonça foi o único a votar do afastamento de Moraes. Outros 5 ministros já se manifestaram contra o pedido, mantendo Moraes como relator. A votação ocorre no plenário virtual da Corte e vai até às 23h59 de ontem. Não é? O julgamento de inquérito se tornou mais um capítulo da tensão entre Mendonça e Moraes. Muito bem. Aí ele abre conta no Instagram, veja só, e vem enchendo de postagens. E agora, ele com todas essas postagens aí, inclusive com os bolsonaristas, olha só o que ele postou aqui. Amigos do rei, primeira turma do STF é unânime e mantém decisão de Moraes de suspender o X. Olha o que ele postou, veja só. Muito bem. Aceno a evangélicos e foto com Neymar. André Mendonça cria conta no Instagram e amplia a presença do STF na rede. Ministro quer divulgar ações fora da corte. O André Mendonça criou no fim do mês passado uma conta no Instagram e tornando-se o 4º integrante do tribunal a atuar na rede social, só que ele tem um ritmo e um tipo de postagem totalmente política, não é? Ao contrário dos outros, o volume de publicações cresceu nos últimos dias com acenos dele principalmente aos evangélicos. O Mendonça é pastor e o apoio de lideranças religiosas foi fundamental para sua aprovação no STF. A intenção de Mendonça, segundo o Globo apurou, é dar visibilidade às suas outras atividades fora do STF, como palestras e pregações. Aí é que está. Aí a gente se pergunta por que é que ele está fazendo isso.
Qual a razão? Veja, aqui você tem uma reunião dele com os bolsonaristas, não é? E ele está cada vez mais próximo ao bolsonarismo, em um momento em que o que se esperava seria o distanciamento dele, sobretudo por o bolsonarismo estar na beira aí de se tornar uma organização criminosa, com o Bolsonaro, o chefão, condenado por tentativa de golpe. O que é que ele pretende? Fui procurado por uma fonte que não quer aparecer, que está dizendo que o Mendonça é a arma secreta do bolsonarismo, da extrema-direita e, sobretudo, do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, cada vez mais, fica claro que ele não vai participar de eleição nenhuma e, na verdade, segundo essa fonte, o que o Bolsonaro almeja é ter alguém de muito peso para disputar a eleição de 2026 com Lula. E o André Mendonça, como ministro do STF, ou ex-ministro do STF, e terrivelmente evangélico, teria uma força avassaladora na eleição contra Lula, pelo menos segundo a visão do bolsonarismo. Vamos ver no que isso vai dar.